Então, nono ano, vamos finalizar a nossa revisão aí. Então, o último capítulo que nós estudamos foi o de retas paralelas e proporcionalidade, tá? Dentro desse capítulo, nós estudamos o quê? Os segmentos proporcionais, o feixe de retas paralelas intersectadas por transversais e o teorema de Thales e quando a gente utiliza ele dentro dos triângulos, tá? Então, vamos lá. Então, segmentos proporcionais, né? Dizemos que as medidas de 4 segmentos AB, CD, EF e GH nessa ordem formam uma proporção quando a razão entre as medidas dos dois primeiros for igual à razão entre as medidas dos dois últimos. Ou seja, a razão AB sobre CD tem que ser igual à razão EF sobre GH, tá? Professora, mas vai ser sempre nessas letras? Não, mas tem que ser sempre nessa correspondência, tá? Então, o AB sobre o CD vai ter que ser igual ao EF sobre o GH, tá? A razão entre as medidas. Ou seja, não importa aí se o AB, por exemplo, for 4 sobre 2 e o EF for 6 sobre 3. Quando eu fizer, né, 4 sobre 2 é 2, 6 sobre 3 é 2. Então, a minha razão é igual, ou seja, eles formam uma proporção, tá bom? Agora, feixe de retas paralelas intersectadas por transversais, tá? Qual que é a definição dessa questão? Se um feixe de retas paralelas determina segmentos congruentes entre si sobre uma transversal, também determina segmentos congruentes entre si sobre qualquer outra transversal. Então, por exemplo, se eu tiver um feixe de retas paralelas aí com 4 retas paralelas, por exemplo, e eu passar uma transversal sobre elas, automaticamente a outra transversal que eu fizer, ela também vai ter que ter os segmentos congruentes entre si. Então, lá na página 58 do livro de vocês, a gente tem um exemplo aí, né? Um feixe com 4 retas, reta A, B, C e D. Nós temos uma transversal passando por essas retas, a reta R. Os pontos que cruzam é o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. E nós temos a reta S, que os pontos que cruzam são o ponto E, o ponto F, o ponto G e o ponto H. Ou seja, os segmentos AB tem que ser congruente ao segmento EF, o segmento BC tem que ser congruente ao segmento FG e o segmento CD tem que ser congruente ao segmento GH. Simplesmente isso, gente, não tem segredo nessa questão, tá bom? E para que a gente estuda isso? Para a gente poder entrar no teorema de Thales. O teorema de Thales, ele usa essa premissa para se construir aí. Então, ó, quando um feixe de retas paralelas é cortado por duas retas transversais, as medidas dos segmentos determinados em uma das retas transversais são proporcionais às medidas dos correspondentes segmentos determinados na outra. Então, ele usa exatamente essa ideia, não tem segredo. A única diferença do teorema de Thales é que normalmente a gente vai trabalhar com um feixe aí com 3 retas, tá? Justamente para quê? A gente vai fazer 2 segmentos em uma transversal e 2 segmentos na outra. Então, vamos a um exemplo aí na página 60 do livro de vocês. Nós temos aí o feixe com as retas A, B e C. E nós temos aí esse feixe cortado por duas retas transversais, a reta R. Os pontos que cruzam no feixe são os pontos A, B e C. E temos a reta S, né? Os pontos que cruzam aí são os pontos D, E e F. Então, como funciona o teorema de Thales? A razão A sobre B, a razão AB do segmento AB sobre o segmento BC tem que ser a razão do segmento DE sobre o segmento EF. Pronto. Então, o segmento AB tem que ser congruente ao segmento DE e o segmento BC tem que ser congruente ao segmento EF. Através disso, a gente consegue descobrir a medida de qualquer segmento. Tendo a medida de 3 segmentos, nós conseguimos concluir, encontrar aí a medida do quarto segmento, tá? Por quê? Porque eles formam uma proporção. E formando uma proporção, nós podemos aplicar a utilização aí da regrinha de 3 através de uma equação de primeiro grau, tá bom? Então, ó, toda reta paralela a um lado de um triângulo que encontra os outros dois lados em pontos distintos determina sobre esses dois lados segmentos cujas medidas formam uma proporção. Ai, professora, confuso.
Vamos lá. Na página 65, nós temos aí as imagens para poder explicar essa questão para vocês. Então, nós temos um triângulo e nós passamos duas retas transversais sobre eles. Uma exatamente no meio e uma passando só aí no ponto máximo desse triângulo. Então, como vai funcionar isso? O segmento AM sobre o segmento MB vai ser igual ao segmento AP, sobre o segmento PC. Simplesmente, a gente só está fazendo a aplicabilidade do teorema de Tales no triângulo. Professora, mas eles vão pedir para a gente construir? Não. Normalmente é entregue para vocês isso daí, vocês só têm que saber aplicar o teorema de Tales dentro do triângulo, tá bom? Mas, além de tudo isso, a gente vai utilizar também, pelo menos no estudo dessa parte de triângulo, a teorema da bissetriz interna, tá? Então, ó, a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo divide o lado oposto em dois segmentos, cujas medidas são proporcionais às medidas dos lados do triângulo que formam o ângulo considerado. Nossa, professora, que confuso. Então, quando a gente dividir um ângulo aí através de uma bissetriz, o que vai acontecer? O ângulo vai ser dividido exatamente ao meio. Então, se ele for dividido exatamente ao meio, isso não significa que o lado oposto vai ficar exatamente ao meio. Observem aí na página 65, tá bom? Porém, o que vai acontecer? Quando a gente faz, a explicação de todo o teorema da bissetriz interna, o que a gente tem? A gente tem o quê? Que a razão do segmento AB sobre a razão do segmento AC, vai ser igual à razão do segmento BD sobre o segmento DC. Nossa, professora, muito confuso. Então, observem aqui a página 66 de vocês, tá? A gente fez aí a explicação, fazendo retas paralelas à bissetriz, complementando aí o comprimento das retas do triângulo. E aí a gente fez o quê? Utilizou os ângulos da bissetriz que nós dividimos e colocamos nesse outro triângulo que a gente construiu do lado. Para quê? Justamente para construir essa ideia. Então, no teorema da bissetriz interna, o que acontece? O segmento AB sobre o segmento AC vai ser igual ao segmento BD sobre o segmento DC. Professora, vai estar sempre com essas letras? Não, mas vai ter que ter sempre essa ideia, nesse mesmo formato, tá? Pode ser que o triângulo ele apresente outras letras aí para os seus vértices, mas a ideia vai ter que ser essa, tá? Foi explicado aqui para vocês, na última aula eu expliquei para vocês como que faz esse processo. Ele é um processo um pouquinho confuso para vocês construírem, mas ele é um processo que, se vocês conseguirem entender essa questão do segmento AB sobre o segmento AC ser igual ao segmento BD sobre o segmento DC, a questão do teorema da bissetriz, vocês nem precisam entender ele certinho, tá bom? Eu coloquei aqui só para vocês verem que, quando a gente está estudando o triângulo, a gente não vai estudar só o teorema de Tales. Além do teorema de Tales, a gente também, em alguns momentos, vai precisar usar esse teorema da bissetriz interna, tá bom? Então, gente, aqui nós finalizamos a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido todos esses processos aí. Mas qualquer dúvida que ficar aí para vocês, mandem aí ao final do vídeo a dúvida de vocês ou entrem em contato pelo Positivo On, tá? Estarei à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês ficarem, tá bom? Então, revisem aí o conteúdo, peguem o livro de vocês, dão uma analisada, revejam os exercícios, revejam as correções dos exercícios certinho, porque normalmente esses processos, esses teoremas, a gente só consegue entender mesmo praticando, tá? A teoria deles é muito complicada, mas na prática vocês começam a ver que não é tão difícil assim, tá bom? Então, bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!